Estamos iniciando aqui um protocolo. A gente vai usar o eletrocautério jato de plasma da linha New Skin. E nesse protocolo de hoje nós vamos trabalhar uma linha de harmonização facial. Então a gente já vem trabalhando nessa mesmo modelo, protocolo de jato de plasma com técnica de rejuvenescimento. A gente já fez testa, já fez o rosto, fez lifting de pescoço, colo. Hoje a gente vai trabalhar uma técnica de harmonização para desenho do maxilar, tá? O desenho da maçã do rosto. Então nós vamos trabalhar a técnica de tracionamento. Então sempre que se fala de harmonização facial, com jato de plasma, a gente está trabalhando técnicas de remodelação. Então, meu principal objetivo nessas técnicas é tracionar a pele em pontos específicos de direcionamento. E como eu sempre tenho falado nos vídeos, a gente sempre precisa daqueles ganchos de sustentação. Então nós vamos fazer toda a técnica na lateral do rosto aqui com a harmonização e vamos juntar tudo isso como se a gente amarrasse aqui no lóbulo da orelha. Então nós também vamos trabalhar aqui a linha da orelha. Não é um protocolo específico para a orelha, mas a gente vai conseguir unir as duas técnicas. Então, quando a gente vai fazer aqui o desenho, eu preciso ter um cuidado aqui, porque na semana passada a gente trabalhou a técnica para a linha dos olhos. Então, a gente fez a bléfaro, tanto superior como inferior. Esse vídeo já está no canal. Então, eu vou marcar aqui, ó, só para a gente saber onde é o meu limite de tracionamento, onde eu não devo novamente criar pontos, porque é onde eu trabalhei na semana passada. Eu vou marcar um X aqui, ó. A gente sabe que essa região a gente não pode trabalhar. Aí aqui na parte da frente, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Nós vamos tracionar algumas pequenas garras. Essas garras têm o objetivo de tracionar a pele. Ó, são como se fossem pinças. Elas vão ter o objetivo de tracionar a pele nesse sentido aqui, ó, pra cá. E aqui na região do queixo, a mesma coisa. E esse desenho que a gente está fazendo aqui, nós vamos replicar ele no outro lado. É como se fosse, literalmente, fios puxando a pele nesse sentido. Aqui. E depois a gente tem uma aqui por baixo da linha do maxilar, que é a região que a gente vai tracionar todinha atrás da orelha. Ó, vou virar um pouquinho assim. E a gente vai vir bem aqui atrás do lóbulo da orelha, tracionando esses pontos. Aqui. Então a gente já sabe que todas essas linhas, onde a gente tem uma linha de expressão, uma marca, né, onde a gente já tem uma dobrinha, a gente não deve fazer os pontos de fulguração dentro da linha. Eu não vou marcar, mas na hora de fazer a pontuação, eu não vou realizar a pontuação dentro dessas linhas. Então, aqui no lóbulo da orelha, que é essa parte aqui, nós vamos trabalhar a técnica de 5 pontos, somente nessa região. Eu vou começar por ela. E daqui para frente eu já vou iniciar técnicas onde eu consigo fazer o redesenho. Primeiro do maxilar. Ó. Eu vou desenvolver por quadrantes para a gente conseguir entender bem como funciona a técnica. Ó, então a gente vai ter essa faixa aqui onde eu vou tracionar toda ela aqui embaixo para poder fazer o redesenho do maxilar. E daqui para cima, uma outra para eu tracionar a pele nesse sentido aqui, ó. Aqui, tracionando a pele para cá. E essa região toda vai tracionar a pele nesse sentido aqui, ó, como técnica de levante, tá? Então, os nossos pontos, eles vão sair daqui e vão chegar até aqui na frente, até a linha de gancho, tá? A gente vai começar por essa região da orelha. A pele já foi preparada. A pele, a gente já fez a utilização do uso do anestésico, tá? Então, nós já vamos começar aqui com a técnica de fulguração. Então, lembrando que essa parte da orelha, a gente vai começar com a técnica de 5 pontos.
a gente está usando essa ponteira, tá? O anestésico que a gente está utilizando no procedimento, ó, é esse aqui, Dr. Numbi. E a gente vai começar com 5 pontos na linha da orelha, tá? Então eu só vou segurar ela, que tá dando pra ver bem, Felipe? Tá? Ó, nós vamos começar a fazer o pontilhado aqui, ó. Tranquilo, Ângela? Uhum. Deixa eu só trocar a minha luva. Geralmente eu costumo iniciar o protocolo fazendo desenho, na hora de figurar mesmo, eu acabo trocando a luva. O Felipe acabou de me lembrar aqui. Deixa eu só trocar a luva. A luva rasgou pontinho, tá feio. Então nós vamos iniciar aqui fazendo a figuração, 5 pontos, tá? Só na linha da orelha. Depois a gente vai tracionar os pontos de direcionamento para toda essa região do rosto. Muito bem, vamos voltar. Ó, só vou posicionar embaixo aqui e a gente começa a fazer os pontinhos. Quando é técnica de harmonização, vocês vão perceber que dependendo da linha, a gente vai tracionar pontos mais próximos. Eu já vou contornar aqui a linha de expressão na orelha, que são essas dobrinhas, que a gente não deve fulgurar dentro da linha. E aqui os meus pontos, eles vão ser 1 para 1. Teve uma pessoa que assistiu um vídeo nosso e tem acompanhado os outros vídeos, identificou você, Ângela, como a nossa modelo e elogiou o resultado da sua pele. Tem acompanhado e falou assim, das primeiras sessões que você fez, dos primeiros vídeos para hoje, ela já consegue no vídeo mesmo perceber a mudança. Muita gente me pergunta assim, David, você não posta foto do antes e depois? Você não faz vídeo antes e depois? Não, o objetivo do canal é somente ensinar a linha de protocolo de como realizar o procedimento. A gente posta algumas fotos no nosso Instagram, mas no canal o objetivo não é esse, tá? É só ensinar você a fazer o protocolo, mas podem ficar tranquilos que cada um desses protocolos eles são testados antes da gente ensinar aqui. Às vezes a gente até faz um protocolo e ele não dá muito certo, e a gente sabe que não é um protocolo que deve ser ensinado aqui, porque o resultado dele não atingiu as expectativas para uma restauração de tecido, para uma técnica de rejuvenescimento, ou mesmo direcionamento da pele. Ó, fiz aqui a parte da frente, a gente vai dar uma leve dobradinha na orelha e fazer a parte interna. Nós não vamos trabalhar a linha de orelha toda, é só essa parte onde a gente vai amarrar os nossos pontos, ou vamos aproximar eles todos aqui do lado da orelha, porque daí a gente sabe que a gente tem uma sustentação para todos esses pontos. Então aqui é a técnica de 5 pontos que nós estamos desenvolvendo. Muito bem, ó. Vou fazer aqui, ó. Vocês podem observar que a gente tem essa linha. Eu vou fazer externamente a linha. Nessa região a gente trabalhou pontos mais aproximados, ó. Eu tô voltando em alguns lugares que eu percebo que tem um espacinho, a gente preenche com mais algum pontinho. Então lembrando que essa região é onde a gente vai tracionar todos os pontos. Eu vou iniciar agora
a linha, tá? De marcação, aqui acompanhando a minha linha branca. Onde eu vou fazer a primeira técnica de pinçagem, tracionando o rosto para uma região específica. Então é muito importante nessa região, vocês vão observar que a gente tem momentos em que a gente vai trabalhar 1 para 1 com distanciamento e depois 1 para 2. Isso é muito importante para a gente não iniciar um processo inflamatório descontrolado, tá? Então primeiro eu vou iniciar aqui só a marcação. Eu não sei se no vídeo dá para acompanhar essa parte de baixo, mas a gente está contornando a caneta gel. O procedimento ele não poderia parar aqui, tá? Ele tem que vir atrás da orelha para a gente ter esse ponto de direcionamento todinho aqui atrás da orelha. Agora, muito importante, os pontos vão sair de trás da orelha e vão ser totalmente direcionados para frente. E aí aqui o distanciamento é 1 para 1. Então eu preciso fazer os pontos mais próximos, porque aqui é a parte que eu preciso de mais retração de tecido. Então os meus pontos saem daqui e vão ser direcionados até a frente, tá? Eu tô fazendo primeiro só essa parte para não atrapalhar vocês na hora de visualizar no vídeo e ter que ficar segurando essa parte da orelha. Muito bem, então nessa região a gente vai trabalhar duas técnicas de espaçamento. Eu vou começar 1 para 1, quando chegar mais ou menos aqui no intervalo da metade do desenho, eu vou espaçar 1 para 2, e quando eu estiver chegando bem próximo da linha do queixo, eu vou novamente tracionar 1 para 1. Então eu vou ter um ponto de retração maior aqui, e aqui eu só vou ter um ponto de extensão, tá? Então os pontos começam assim, ó. 1 para 1, e eles vão começar a abrir 1 para 2, eles vão ficar levemente mais espaçados, e agora eles começam a voltar, a ficar mais próximos, até ficar 1 para 1 de novo. Aqui é a mesma coisa, começa mais próximo. Levemente espaçado. E novamente volta a aproximar para a gente ter um ponto de tração maior nessa região. E a gente vai fazer isso nessa linha toda, até completar ela. Mais próximo. Mais espaçado. E começa a ficar próximo novamente até alcançar o distanciamento de 1 por 1. Vou colocar uma linha entre a linha aqui, que eu tenho esse espaçamento.
Um para um, eu vou levar até a metade. Muito bem, ó. Até aqui a gente trabalhou a pontuação de 1 para 1. Daqui até mais ou menos aqui a gente tem aquele distanciamento entre os pontos. Ó, vou começar, ó. Agora ficou 1 para 2. Eu preciso tracionar a pele, direcionar ela, mas eu não quero tracionar o ponto dela repuxar tanto, porque ela vai fazer com que eu perca o desenho da maçã do rosto na parte de cima. Então eu só preciso que o organismo entenda que ele tem um caminho de retração. E agora novamente ele volta a ficar próximo onde é a linha do queixo. 1 para 1, 1 para 2 e novamente voltou a ser 1 para 1 mais pertinho. Tudo bem, Ângela? Uhum. E é muito importante em técnica de harmonização você levar em consideração que você tem que espelhar esse desenho para o outro lado, tá? É claro que às vezes tem um lado do rosto que a gente quer uma retração maior, então a gente pode decidir se eu vou pontuar mais ou menos do lado de lá, porque o rosto ele realmente não é igual dos dois lados, né? Ó, essa segunda região, com essa região pronta, essa segunda região nós vamos trabalhar totalmente um por um, tá? Então essa região os pontos são bem próximos. Então nós vamos começar daqui de cima e os pontos são bem juntinhos. Como o meu desenho ele vai fechando em forma de triângulo, eu não vou conseguir levar todas as linhas até a ponta. Mas eu faço o máximo de esforço aqui para manter uma linha, um ponto na sequência do outro. Duas pessoas me perguntaram nos vídeos se poderiam, por conta de não ter a fototerapia, a gente finaliza o procedimento aqui e a gente utiliza a fototerapia, né, para modular o processo inflamatório, que é o LED vermelho. E ele ajuda muito na reparação do tecido, né, na modulação do processo, diminui o inchaço. Então, assim, é muito benéfico quando associado a protocolos com jato de plasma. Na realidade, eu associo hoje a fototerapia a quase todos os procedimentos que eu vou fazer, desde uma limpeza de pele, uma micropigmentação capilar, outras técnicas em que a gente acaba lesionando a pele de alguma maneira. A fototerapia ajuda a modular esse processo
e entregar uma pele de melhor qualidade no resultado final. E aí sempre me perguntam, David, não tenho uma fototerapia, posso usar alta frequência? Não, não deve usar alta frequência para finalizar um procedimento com jato de plasma. A gente sempre diz, e eu ficava também bastante me indagando, também tinha, né? Nossa, não tenho um aparelho, posso usar outro? A gente nunca deve fazer combinação de eletroterapias em um mesmo protocolo. Então a gente sabe que o jato de plasma, ele emite, né, um tipo de eletroterapia, porque a gente sente o choquinho na pele, e a alta frequência também, você sente a energia passando na pele. Então, quando você utiliza eletroterapias juntas no mesmo protocolo, você acaba uma eletroterapia anulando a outra. Então, não é interessante você usar a alta frequência quando estiver utilizando o jato de plasma em si. A gente usa fototerapia, né? Não tem a fototerapia, então dê preferência a usar somente a máscara de prata, né? A pomada de prata, para acalmar bem a pele. Você pode fazer uma hidratação com soro fisiológico, né? Já numa temperatura mais fria, para acalmar a pele, se você não tem a fototerapia. Mas não utilize eletroterapias associativas sem ter certeza. Às vezes você faz um protocolo muito bem específico, bem planejado, e a combinação com uma outra eletroterapia, você anula tudo aquilo que você fez, que não é o nosso objetivo, né? Aí a gente fala assim, poxa, eu fiz e não deu resultado. Aqui a gente trabalhou espaçamento de 1 por 1, e aqui a gente trabalhou duas técnicas, 1 por 1, 1 por 2 e 1 por 1. Agora aqui no rosto nós vamos fazer uma nova divisão, tá? Pra gente entender como que a gente vai trabalhar, ó. Então a parte de maçã do rosto, nós vamos separar, porque nós vamos trabalhar uma linha de vai e vem. Eu preciso ter a retração do tecido nessa região aqui, mas eu não posso tracionar a ponto de perder o desenho da maçã do rosto. Então na primeira parte aqui, ó, eu vou fazer uma segunda linha só pontilhado, ó. Nessa região nós vamos trabalhar a pontuação de 1 por 1, e nessa região a pontuação de 1 por 2. Por quê? Porque a minha intenção é aprofundar o desenho aqui para a maçã do rosto levantar. Então eu tenho que ter mais tracionamento na região de baixo e menos tracionamento na região de cima. É muito importante, na hora de vocês realizarem o protocolo na maçã do rosto, de trabalharem dessa maneira, para vocês não mudarem a estrutura do que é harmonioso para cliente. Então, como que a gente faz? A gente inicia aqui em cima e lembra que tudo que tiver para cima do pontilhado é 1 para 2, e o que tiver para baixo é 1 por 1. Então, eu começo aqui no alto, ó, 1 para 2, vai ficar 1 para 1, e eu vou voltar, ó, eu vou subir paralelamente 1 para 1, e voltou a ficar 1 para 2. Então a mesma linha que sobe é a linha que desce, ó, 1 para 2, passou meu pontilhado, ficou 1 para 1. E a gente vai fazer essa técnica de subida e descida até a gente conseguir completar todo o desenho. Quando eu subo, agora ficou 1 para 2. Quando eu sigo uma linha de desenho e eu volto, eu tenho a modelação da área sem tracionar ela. Lembra que essa região toda eu tracionei para cá, porque os meus pontos começavam aqui e eram direcionamentos. Essa região aqui é como se os meus dois tracionados fossem aqui embaixo, assim, ó. Porque a minha linha vai e volta, vai e volta. Então eu traciono desse modo e não vou tracionar simplesmente aqui. Então, ó, de cima, 2, 1 para 2, 1 para 1. E
e volto subindo. É muito sutil na pele, a gente não consegue perceber o distanciamento de olhar. A gente sabe o espaçamento que a gente está batendo aqui na pele. Mas quando depois que você tirar a caneta e limpar, os pontos se misturam e fica imperceptível, tá? Onde você bateu 1 para 1 e onde você bateu 1 para 2. É claro que onde você bateu 1 para 1, você tem um processo inflamatório mais intenso. A gente tem mais retração de pele do que no protocolo onde a gente bateu mais espaçado. Ó, vocês vão notar que a hora que a gente preencher toda a parte de baixo, a gente vai continuar indo e voltando, só que a gente não vai ter mais o espaçamento de 1 para 1, ó. Começou novamente 1 para 1, porque eu tô na linha de baixo. Passei o pontilhado, ele volta a ser 1 para 2. Desce 1 para 2, mais espaçado e volta a ser 1 para 1. Um para 2. Um para 1. Acredito que ficou de maneira bem clara para entender, né? Onde a gente vai bater mais espaçado e onde vai bater mais junto, ó. Um para 1 subindo, 1 para 2. Ó, se vocês notarem agora, quase acabou a parte de 1 para 1. Vai ser a nossa última linha 1 para 1, ó. E ela já vai ficar todo 1 para 2, indo e voltando. Agora formou a letra U. A gente vai e volta como se estivesse desenhando a letra U, ó. E agora, como a gente está acima do pontilhado, a gente sabe tudo que é 1 para 2. Um ponto, espaço para 2. Finalizei. Então, tudo que ficou do pontilhado para baixo, o meu espaçamento está mais juntinho. E do pontilhado para cima, o espaçamento está mais alto. Quando a gente utiliza a técnica, a gente vai e volta, eu traciono a pele nos dois sentidos. Então, é como se eu tracionasse a pele nesse sentido e nesse sentido aqui, desenhando, amassando o rosto, tá? Agora, a gente vai começar com a técnica aqui embaixo. E essa técnica aí embaixo, a gente tem um direcionamento só. Então, os pontos vão sair daqui da parte de cima e vão todos tracionar aqui com o objetivo de tracionar a pele. Então, o ponto sai daqui. E ele vai até lá na frente, ó. 1 para 2. Lembra que a gente trabalhou de maneira intensa aqui, de maneira intensa aqui? Então, eu também não posso trabalhar com os pontos muito próximos aqui dentro, porque se eu fizer isso, eu vou ter um processo inflamatório muito intenso nessa região. Então, primeiro eu vou criar linhas bem específicas e depois vou vindo preenchendo entre as linhas.
Muito importante na hora de vocês fazerem o projeto do desenho de vocês observarem, né, que as nossas linhas elas começam mais abertas e elas juntam em um ponto específico, tá? É como se eu fosse dando força para esse tracionamento que eu quero. Então, começo mais uma linha aqui no alto. E ela vai se juntar à linha que eu já criei. Então vocês conseguem imaginar como se fossem garras. Elas começam de maneira mais aberta aqui e vão se juntando todas como se fosse uma linha apenas. Sempre mantendo o espaçamento de segurança, 1 para 2. Vocês podem observar quando vocês estiverem realizando o protocolo de vocês, que sempre que você vai fazer uma linha muito próxima à outra e as linhas se juntam, você vai perceber que você tem uma retração de pele nítida. A gente consegue ver a pele encolhendo à medida que a gente vai criando os pontos. Aqui já não consigo mais trazer a linha daqui, ó. Então eu inicio daqui, vou tracionando no mesmo sentido, acompanhando já as linhas, as primeiras linhas que eu criei. Muito importante na hora de realizar o protocolo, a gente está enxergando bem o que a gente está fazendo. Eu faço uso de uma lupa, não faço atendimento sem o uso da lupa, porque a gente está trabalhando com cauterização do tecido. Então, se eu seguro muito tempo a minha ponteira sobre a pele, eu posso ter uma queimadura de 2º grau. Então, assim, quando a gente fala assim, é uma queimadura de 1º grau, primeira camada da pele, epiderme. Então, a gente só cauteriza aqui a epiderme e eu não devo chegar na derme, onde está o sangue. Porque quando eu trabalho dessa maneira, eu tenho a resposta do tecido, no sentido de retração de pele, né, sem causar uma cicatriz. Às vezes, a gente vê alguns casos onde a cliente, né, até reclama que fez o jato de plasma e ficou com uma cicatriz. O próprio profissional fala, nossa, fiz o procedimento em alguém, terminei o curso e fiz na minha mãe, fiz num parente,
e deu uma cicatriz, né? Então isso está relacionado com o tempo de fulguração, né? A caneta ficou parada sobre a pele muito tempo e dá uma cicatriz ali, a pessoa fica com uma marquinha, porque aprofundou muito na camada de tecido. Então a gente tem aqui uma profundidade mínima, né? Onde a gente tem esse arco de eletricidade na pele, onde a gente tem a fulguração. É muito importante não bater um ponto em cima do outro. Quando você bate um ponto em cima do outro, você acaba aprofundando mais aquele primeiro ponto que você já havia criado. E é onde pode infeccionar, uma janela aberta para organismos, é onde a pele pode responder com uma mancha. Durante as aulas a gente até diz, né? Quando ela começa a fulgurar, ela faz um primeiro ponto e não ficou um ponto de repente tão bonito. Ela fala assim, vou voltar e refazer. Não, a gente fala assim, pula esse pontinho, deixa e não volta a fazer ele, parte pro próximo. Então assim, às vezes, fiz um ponto muito rápido e não teve a cauterização que eu gostaria. Não tente fazer ele novamente, porque nem se tentar fazer novamente, você pode aprofundar a profundidade, aumentar a profundidade do primeiro ponto. Encontrei, na medida que você vai realizando bastante atendimentos, você vai perceber que os pontos saem de maneira automática. A gente não fica mais contando, não fica mais preocupado com o direcionamento ou espaçamento entre eles, porque automaticamente você está tão acostumado que ele já vai ser feito de maneira segura. O que eu volto a repetir é nunca inicie um protocolo sem antes realizar um projeto, tá? Um desenho. O que eu quero? Linha de expressão, ruga, rejuvenescimento facial. Então faça o desenho com caneta gel, estude antes de iniciar o esquema de pontuação na pele. O sucesso dos nossos protocolos de rejuvenescimento, eles começam quando a gente consegue fazer essa análise e entender para onde eu tenho que direcionar a pele. Eu tenho que só retrair? 5 pontos ou são pontos de direcionamento? O desenho ajuda a gente a entender exatamente o que a gente precisa fazer. Vocês podem observar que aqui, só me faltam aqui, 2 faixas, né, em triângulo para eu preencher, para finalizar esse protocolo nesse lado do rosto. Aí, é claro, a gente vai repetir o protocolo do outro lado. Aí a gente não vai filmar para o vídeo não ficar muito extenso. Aí a cliente que já está com dor pensa assim, meu Deus, ainda tem outro lado para fazer. Mas depois, Ângela, você acompanha os comentários, tá? As pessoas falam de você. E ela também assiste os vídeos, tá? Então, quando vocês comentarem, pode ter certeza que ela tá vendo nos comentários que vocês fazem sobre a beleza dela. E sim, nós vamos finalizar aqui com fototerapia, pomada de prata. Vamos fazer uma hidratação com soro para tirar essa sensação de ardência que fica na pele. Antes da gente finalizar. Protocolo finalizado. Então vamos só lembrar a técnica que a gente trabalhou aqui antes da gente fazer a limpeza. Então a gente fez todos os nossos pontos de tração do desenho aqui no lóbulo da orelha, foi onde a gente começou, e a gente utilizou nessa região a pontuação de 5, né? Aquela de flor. Começamos atrás da orelha, o espaçamento de 1 por 1, 1 por 2 e voltou a ser 1 por 1 aqui na frente. Toda essa primeira faixa do nosso desenho.
Segunda parte do triângulo aqui, a gente trabalhou o distanciamento de 1 por 1, tracionando todos aqui na orelha. Então, a gente tem o ponto de tração que começa daqui e sustenta toda essa região na orelha. Lembrando que os pontos não morrem aqui, eles estão atrás da orelha e eles vêm bem aqui atrás da orelha. Ó, não sei se no vídeo dá para aparecer, mas eles vêm bem aqui para trás, ó, quase 2 dedinhos aqui, tá? E aí depois a gente tem esses pontos, tá? Aqui, que eles têm o espaçamento de 1 por 2 e eles vão até a linha do queixo, tá? A gente fez eles em forma de pizza, então eles começam mais abertos e vão fechando à medida que chega aqui. E o mais importante, a parte da maçã do rosto. Como o nosso objetivo aqui não é tracionar a pele em um único sentido, a gente dividiu a região em 2 partes, onde a gente tem aqui um espaçamento de 1 para 2 e aqui de 1 para 1. Então, os nossos pontos começou 1 para 2, 1 para 2, 1 para 2. Quando chegou na parte pontilhada, ficou 1 para 1 e desceu. E no final, a gente conseguiu até finalizar a letra U, fazendo assim, ó. Então, ele começa com espaçamento de 2, passou do pontilhado 1 para 1 e volta a ser 2. Porque eu quero... No meu protocolo, eu preciso que a pele responda com mais retração nessa região aqui, ó. Então, ela vai ter mais retração nessa região aqui e menos retração nessa, porque automaticamente eu consigo desenhar a maçã do rosto, tá? Então, lembre-se sempre que na hora de desenhar os protocolos, imagine assim, essa região que eu fiz da maçã, ela está tracionada em que outra região? Nessa região, em que outra? Nessa. Quando a gente trabalha com um sistema de pinças, sustentando uma parte na outra, a gente tem um protocolo de harmonização, de retração direcionada do tecido muito maior. Então, aqui a gente vai fazer a higienização com soro fisiológico, vou passar pomada de prata e vou vir com a fototerapia. E aí depois a gente replica o desenho pro lado de lá, enquanto a pele desse lado já vai acalmando, tá? A gente não vai filmar essa parte para o vídeo não ficar muito extenso, tá? A Ângela, só para lembrar, tá esperando o comentário de vocês no vídeo.